Olá, querido amigo, tudo bom? Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Estamos iniciando hoje o nosso estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Meus amigos, o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus é esse estudo bíblico aqui, ó. Tá certo? Ele tem essa capa. E aí, se você quiser um estudo bíblico físico, a gente pode estar enviando para você. Pelo correio, eu posso pedir alguém, algum amigo, para te entregar, tá certo? A gente pode ver aí um local para você ter acesso. Outro detalhe também, ó, a Bíblia missionária, ela tá vindo com esse estudo bíblico. Então, se você ficar aí no estudo, participar de todas as lições, no final eu vou fazer um sorteio com quem participou de pelo menos 2 Bíblias dessas, tá certo? Uma Bíblia que já venha com estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Conta então com sua participação e aí você tem chance de ganhar essa Bíblia também. O estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, eu acho ele bem legal porque ele é completo. São 28 lições e fala sobre as principais temáticas da Bíblia. E a primeira delas que a gente vai estudar é sobre a própria Bíblia, porque eu acho que para a gente entender sobre os assuntos bíblicos, nada mais importante do que a gente estudar sobre a própria Bíblia Sagrada, né? Então, assim, falando um pouco sobre a Bíblia é um livro diferente. Por quê? Porque a palavra Bíblia significa coleção, e a Bíblia é uma coleção de livros. São 66 livros, na verdade. E esses 66 livros foram escritos por 40 autores diferentes durante um período de mais ou menos 1.600 anos. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, onde boa parte dos livros estão no Antigo e uma parte está no Novo Testamento. A gente acha interessante de que nessa divisão da Bíblia e nesses escritores, Deus usou homens, mulheres e usou pessoas instruídas, mas também pessoas simples para que escrevesse a palavra de Deus. E o interessante é que passou-se os anos, mas a palavra de Deus permaneceu viva e eficaz para a nossa vida. Há algumas perguntas relacionadas à Bíblia e a gente vai tentar responder. Algumas delas foi colocada no estudo e a gente vai tentar responder de acordo com a Bíblia, tá certo? Eu vou colocar aqui e vou falar para você a pergunta e vou colocar o texto bíblico, tá certo? Você pode ir pausando se quiser para você conferir na Bíblia esses textos. Alguns estudos desses eu vou tentar colocar a legenda para facilitar para vocês, mas não garanto em todos, tá bom? Mas a primeira pergunta para nós é: como Jesus considerava a Bíblia? O texto está em João 17:17. Como é que Jesus considerava a Bíblia? Santifica-o na verdade, o texto diz, a tua palavra é a verdade. Então Jesus considerava a Bíblia como o quê? A verdade de Deus. Então a Bíblia naquela época de Jesus não era como a gente tem hoje 66 livros, mas já existia escritos que quem vivia naquela época e era temente a Deus já seguia assim como Jesus. Uma segunda pergunta para nós: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessita para entendê-la? Como é que as pessoas então estão e como é que precisa para entender? Atos 8, 26 ao 31. O que é que diz lá? Dê uma lida. E aí como é que as pessoas estão? Olha, muitos estudam e não entendem. Há muitas pessoas assim. E essa história ali que vai contar é do eunuco. Ele estava lendo e Filipe passou, o Espírito Santo mandou ele acompanhar. E Filipe perguntou: entendes o que está lendo? E ele disse: como é que eu vou entender que não tem quem me explique? Então muitas pessoas estão estudando a Bíblia e não estão chegando em uma conclusão boa porque não tem quem explique. Então, meus amigos, a intenção deste canal é tentar te ajudar a entender mais a palavra de Deus. Para entender, alguém precisa o quê? Explicar. Essa é uma grande verdade. Então, busque conhecimento. E eu espero que você encontre aqui neste canal. Outra pergunta importante: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28:10. Olha lá o que está escrito em Isaías 28:10. E aqui a gente numerou algumas coisinhas
tem aí um verdadeiro ou falso para você ver se isso aqui é importante ou não para estudar a Bíblia. Primeiro, ó, comparar o texto que trata do mesmo assunto. E isso é muito bom para estudar a Bíblia. A gente precisa comparar um pouco aqui com um pouco ali. A gente olha no Antigo, no Novo Testamento. É assim que se estuda a Bíblia. Outra, buscar outras passagens que explicam o mesmo assunto. Então, por exemplo, não se pode criar doutrina, um pensamento em um verso só. A gente tem que ir em busca. E aí tem uma cadeia que a gente faz, concordância bíblica. Por exemplo, existem algumas Bíblias que já vêm com concordância. Tem lugares que vêm de concordância bíblica separada, que você coloca assim, por exemplo, a palavra santificação. Aí vem os textos bíblicos sobre santificação. Então é assim que a gente precisa estudar também a Bíblia. Ó, estudar sem pedir orientação do Espírito Santo. Tá certo isso? Não, não tá certo. A gente, toda vez que vai estudar a Bíblia, precisa orar e pedir a compreensão do Espírito de Deus. E por fim, um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto deve ser o nosso pensamento, como eu já disse, e lendo versos diferentes para chegar à visão correta do estudo. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? João capítulo 5, verso 39. Será que tem algum benefício em estudar a Bíblia? Olha lá, ó. Através da Bíblia encontramos a vida eterna. Meus queridos, então, o maior benefício que tem é esse, a gente encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Há outro aspecto também importante que vem como pergunta aí da lição é: que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? João capítulo 16, verso 13 e João 8, 32. Quero convidá-lo então a ler esses textos. E o que é que diz lá como resposta? João 16, 13 diz que o Espírito Santo guia em toda a verdade. E também é a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio nisso, queridos, que a verdade nos libertará dos nossos vícios, dos nossos preconceitos, dos nossos erros, mas a gente precisa confiar e crer que o Senhor está conosco. Quem dirigiu os profetas a escrever a Bíblia? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz, ó: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, não foram homens comuns, foram homens santos que foram escolhidos por Deus, homens, mulheres, e falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? É um verdadeiro ou falso aí? 2 Timóteo 3,16, um dos textos mais bonitos da Bíblia. E vamos lá para ver se você está craque aí, está aprendendo mesmo da Bíblia. Então, por exemplo, foi inspirado só o Novo Testamento? O que é que você acha? Foi só o Antigo Testamento ou foi toda a Bíblia? O texto de 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus, queridos. É útil para o ensino, para a correção. Então, queridos, é toda a Escritura, não é só uma parte dela, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Êxodo 31, verso 18. Você sabia dessa? Que tem uma seção na Bíblia, um pedaço ali, que não foi escrito por mãos humanas? Que parte é essa? É os 10 mandamentos. Foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos e entregou a Moisés. Então, Deus também tem participação na Bíblia como escritor. Ele é um dos autores da Bíblia. Outra coisa interessante, ó, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Malaquias 3, verso 6, Apocalipse 22, verso 18 e 19. Diz o que lá? Que ninguém, o inimigo cuidaria em mudar os tempos e a lei. Que é aí que quer a besta, o inimigo, atingir, tentando trocar a palavra do Senhor. Meus amigos, a Bíblia, ela é a palavra do Senhor e ela permanece por todos os tempos. Amém? Como são chamados praticantes dos ensinos bíblicos? João 13, verso 17, Tiago 1, 22, diz, ó: bem-aventurados se praticarem os ensinos da Bíblia. Felizes são aqueles que desejam
e realmente segue a palavra do Senhor. Não tem nada a perder, só tem a ganhar. E é só vitória para aqueles que estão seguindo a palavra do Senhor. Então, recapitulando, para Jesus a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Sobre o mesmo assunto, toda a Bíblia é inspirada por quem? Por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada das Sagradas Escrituras. E trazendo algumas curiosidades a vocês, eu disse que o Antigo Testamento tinha mais livros do que o Novo, mas dando aí de forma precisa, são 66 livros, né? 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Línguas originais da Bíblia, grego, hebraico e aramaico, e ela contém 1.189 capítulos, 31.102 versículos, e a Bíblia já foi traduzida e vendida no mundo e já foi aí para 2.403 línguas diferentes. Não é muita bênção? A palavra de Deus ela é muito eficiente e a gente precisa tomar algumas decisões diante de um estudo desse. Primeira decisão, você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Se você aceita, escreve assim: eu aceito a Bíblia como regra de fé. Coloca aí no comentário. Regra de fé, eu aceito. Segundo, quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. Você quer dedicar? Se você quer, coloque aí: eu vou dedicar mais tempo à Bíblia. E por fim, farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida. Esse é o papel de todo cristão, querido. Buscar colocar em prática a palavra de Deus. Não é fácil, mas é uma luta que a gente precisa perseguir a cada dia. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, ó Pai, estudamos hoje sobre a Bíblia, começando uma jornada aí de 28 semanas, que os irmãos continuem firmes conosco aqui, possamos alcançar muitas almas com este canal, que a Tua bênção esteja sobre cada um que está ouvindo, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido, e guarde. Semana que vem estamos aí juntos, toda terça-feira às 19 horas, e a gente vai aproveitar para estudar sobre a criação, tá certo? Então, um tema muito bom para a gente estudar, a beleza da criação divina. Vamos falar um pouco sobre criacionismo, tá certo? Obrigado, então, pela sua participação, que Deus te abençoe e guarde. Vou deixar aí o link de um sermão que eu fiz de uma semana de colheita, falando sobre a Bíblia, e ele pode também acrescentar a sua vida, tá certo? Um abraço, Santão. Tchau, tchau, querido.